Cozinha do Abraço, a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica. Mesa São Paulo. Mas agora, queria chamar para este palco alguém que já está correndo aí na frente e que é uma referência hoje na alimentação brasileira. Não só referência, como fundamentalmente uma grande cozinheira que está fazendo um sucesso tremendo num restaurante que se chama Camélia Ododó. E mais do que isso, ela é uma ativista da alimentação boa, limpa e justa para todos. Com vocês, querida Bela Gil, uma salva de palmas. Aliviada? Pois, pondo a amiguinha aqui na frente, já começa assim. Aliviadíssima. Oxa, estamos aliviados, né, minha gente? Depois de domingo. Ai, ai. Nossa, e eu vim com a jaqueta de onça, eu nem sabia que a Janaína ia falar antes, tá vendo? A vibração dela bateu lá em casa. Bateu lá em casa. Não, e vocês, mulheres, realmente estão fazendo... Aliás, sinceramente, entre nós, quer dizer, é muito melhor o mundo na mão das mulheres. E quando eu falo na mão, é na mão real, né? Governando. Governando, por quê? Porque vocês têm o sentido dessa coisa de mãe, né? E que é fundamental para quem precisa alimentar. Falando nisso, menina, aliás, você fez um monte de coisas nessa... Aliás, você pegou a tua vida e você transformou ele em livros, né? Ao longo da vida, não foi isso, mais ou menos? Podemos colocar assim, comecei com as receitas, aí depois fiz um livro de maternidade, e agora, para o ano que vem, comecinho do ano que vem, estou lançando um livro sobre o trabalho doméstico não remunerado, que a Janaína estava falando um pouquinho sobre isso, e que é feito majoritariamente pelas mulheres. Então, e é algo que tem tudo a ver com essa minha entrada no ativismo, né, forte pela alimentação saudável, dentro do ecofeminismo. Então, é um livro que, na verdade, é onde eu desemboco todo esse pensamento mais recente. E, Bela, me conta uma coisa. A gente está num momento muito especial e muito dramático, ao mesmo tempo muito esperançoso de um Brasil. De alguns Brasis, né? Como até, inclusive, o presidente eleito falou. E o que eu queria entender era, o que você acha que a nossa... A partir deste momento, o que você acha que é a nossa maior carência e necessidade de trabalho em busca de uma segurança alimentar? Qual é o nosso problema? Eu acho que a gente tem muitos problemas, mas eu acho que o primeiro passo é a retomada de políticas públicas que são fundamentais para que a gente retire o Brasil novamente do mapa da fome, que foi através das políticas públicas que o Brasil saiu do mapa da fome, né? Principalmente com o programa Fome Zero. E todas as políticas adjacentes, né? O programa de aquisição de alimentos, o PAA, o PENAI, que é o programa de alimentação escolar, e muitos outros, o projeto 1 milhão de cisternas, que levou água para o semiárido, né? Então, eu acredito que a retomada de políticas públicas é fundamental. Mas, quando a gente fala tem uma política, na verdade, uma reforma que precisa ser feita de maneira muito efetiva para que a gente consiga tirar o Brasil do mapa da fome e manter o Brasil fora do mapa da fome, que é a reforma agrária. Porque quando a gente fala sobre alimentação, a gente tem que lembrar de onde que vem a nossa comida. E a nossa comida ela vem da terra, né? A gente precisa de terra para se alimentar, a gente precisa de terra boa, a gente precisa de terra saudável para que a gente tenha, né, comida boa e comida saudável. Então, não adianta a gente pensar numa democratização da alimentação
uma democratização da distribuição, né, de alimentos, se a gente não pensar na democratização da forma como a gente produz, né, como a gente distribui e como a gente consome, né? Isso é muito fundamental. Então, se a comida vem da terra e a gente quer democratizá-la, a gente precisa democratizar a terra, o acesso à terra. Isso é o mais importante. Então, eu acho que, para além das políticas públicas, da retomada de políticas públicas já existentes e reforçá-las, né, a gente precisa de uma reforma agrária bem feita no Brasil, porque sem ela a gente mantém, né, o agronegócio tomando conta, né, da produção de alimentos para exportação, e isso é um tremendo absurdo quando a gente fala que o Brasil, né, esse setor, né, acaba se gabando de que o Brasil é um grande produtor de alimentos, mas que tipo de alimento, para quem são esses alimentos, o que são esses alimentos, né, como eles são feitos e a custo do quê? A custo de quais vidas, né? E a gente acaba vendo que o Brasil é, sim, um grande exportador de alimentos, enquanto que 33 milhões de pessoas estão passando fome. Eu acho que é uma incongruência tão grande você se colocar como o terceiro maior exportador, produtor de alimentos do mundo e ter 33 milhões de pessoas passando fome, que não sabem o que vão comer essa noite. E é um problema isso, Bela. Eu acho, e a gente, quando fala de reforma agrária, está falando de reforma agrária porque é necessário você ter produção, produto. E a produção tem que estar compartilhada. Reforma agrária não é pegar terra produtiva de outros, nada disso. Nem isso é permitido na Constituição. É pegar aquela terra improdutiva que está parada, ou que está largada, ou que foi desmatada, foi ocupada, foi gasta e não está mais sendo produzida. Isso deveria estar na mão dos produtores, das famílias, para poderem buscarmos a segurança alimentar em primeiro ponto, não é? Exatamente. Bela, e eu sei que você está trabalhando muito também na questão da educação, né? Quão é importante a educação e qual é o teu objetivo em estar focado tanto na educação infantil agora? Qual é a tua missão? Onde que você quer chegar com isso? Bom, eu falo muito de alimentação saudável, né? Então, eu acredito que é muito mais fácil a gente se educar enquanto criança do que ter que se reeducar quando adulto. Por isso que eu trabalho muito com educação alimentar, né? Eu tenho um projeto chamado Comida e Cultura, onde agora a gente está dando aula para 3 escolas municipais em São Paulo. É um curso de formação para professores, para que eles possam, da melhor maneira, dentro do currículo, colocar a educação alimentar dentro da sala de aula, né? Porque tem enfim, eu sempre falo isso porque é muito real. As pessoas, quando, por exemplo, você vai me dizer, Bela, parei de comer doce, cortei o açúcar da minha vida. Cortei o açúcar da minha vida, eu estou me sentindo muito bem, estou me sentindo muito melhor, estou dormindo mais, estou com os pensamentos mais nítidos, mais claros, e está tudo maravilhoso. Minha vida está ótima. Melhora 100%. E aí, as pessoas vão falar o que para você, Jorge? Poxa, parabéns, continue assim, que maravilha, que incrível. Você aqui tem todo o meu aplauso. Aí chega uma criança e aí alguém oferece um pirulito, um doce, um refrigerante, e a criança olha assim e fala, não posso. Ou a mãe já, né, ali, ou o pai, enfim, algum responsável fala, não, a criança não come, não deixo, não pode. Cara, o que acontece com essa pessoa? Ela é fuzilada. Ela é fuzilada. Ela é fuzilada. Ela é fuzilada. Como eu já fui tão fuzilada, né, por criar os meus filhos da maneira que eu criei, graças a Deus, porque são pessoas maravilhosas. Eu vejo minha filha cozinhando e comendo, e é um negócio incrível. Mas tem isso, né, a nossa cultura. Então, assim, só concluindo o raciocínio. Sim, o responsável por aquela criança que não permite a criança comer doce até uma certa idade
ela é reprimida. Ela as pessoas olham e julgam ela como uma pessoa má. Nossa, mas essa criança vai ficar revoltada quando crescer, essa criança vai te odiar, mas deixa ela ser feliz, deixa ela ter infância, como se o sinônimo de uma infância boa fosse tipo besteira, exatamente. Então, falando um pouco sobre isso, a gente precisa mudar a cultura do nosso país em relação ao que é uma comida de criança, o que é uma comida boa para uma criança, porque também me espanta o fato de que uma criança que está comendo bem, uma criança que está comendo brócolis, salada, enfim, né, verduras, legumes e tal, as pessoas se surpreendem, falam, nossa... Como ela come isso, Como ela come isso? Mas, nossa, qual o milagre? O que você faz? E tal, e tal. Então... Em relação a isso, eu acho que a gente precisa mudar o nosso olhar, né? Em relação a mudar, na verdade, a cultura alimentar do nosso país, principalmente quando a gente pensa em comida de criança. Porque é isso que eu falei, é muito mais fácil a gente educar do que a gente reeducar depois, né? E assim, quando a gente aprende a comer bem, é que nem andar de bicicleta, que nem falar uma nova língua. Quando criança, tudo fica muito mais fácil. Né? Vira fácil, né? Quase que é mais que fácil automático. de se assimilar. Exatamente. É muito. Então, aprender a cozinhar quando pequeno, aprender né, construir um paladar que receba bem alimentos saudáveis, alimentos né, que fazem bem para a nossa saúde, que vão construir uma saúde boa, é muito melhor, é muito mais fácil quando criança. Então, esse é o meu foco, mas não só, quando eu falo de educação alimentar, não é só necessariamente a parte nutricional e tudo mais, mas tudo que engloba, né, a gastronomia, a culinária, a alimentação, que a gente fala de meio ambiente, né, de biodiversidade, é muito mais fácil, por exemplo, uma criança que, quando tem uma educação ambiental também, no sentido de quando planta comida, ela tem mais curiosidade de absorvê-la. De absorver, de experimentar. Ela fica muito mais aberta a experimentar aquele alimento que ela plantou, que ela viu crescer. Então, esse contato da criança com a terra, com a jardinagem, reconhecer árvores, reconhecer plantas, é muito importante também, porque né, a criança que passa na rua, reconhece uma mangueira, reconhece uma castanheira, reconhece, quando ela tem esse contato e esse olhar, fica muito mais difícil ela derrubar. Ela não vai derrubar. Ela não vai querer derrubar aquela árvore. Não, exatamente. Eu, por exemplo, a minha fruta predileta é a pitanga, né? A pitanga, e para quem não sabe, ela está em extinção. É verdade. Ela está no livro Arca do Gosto. Está na Arca do Gosto, do Slow Food. Do Slow Food. E eu vejo tantas pitangueiras por São Paulo, acho que, né, todo mundo aqui vê, e eu fico assim, gente, elas estão acabando. Então, a gente cuida melhor e a gente cuida mais quando a gente conhece. Então, as crianças precisam conhecer os alimentos, as crianças precisam conhecer e reconhecer as plantas. Você me lembrou uma coisa, Bela, vou até fazer Nós temos aqui depois, nós estamos cheios de produtores aqui embaixo, cheio. E tem um cara que é fantástico, que precisa depois você conhecer. E vocês todos precisam ir lá. Quem já comeu jaracatiá na vida? Levanta a mão. Jaracatiá. Olha, eu tem quero uma saber. Pessoa lá. Uma pessoa lá no fundo, ó. Uma pessoa comeu jaracatiá. Você comeu, Bela? Não. Pois bem. Então, eu vou falar para vocês. Tem um cara aqui, que vocês vão descer, vão lá no Farofa. Ele está resgatando o jaracatiá. O jaracatiá é uma das frutas da Mata Atlântica paulista, que era mais profícua em toda a Mata Atlântica. E é uma das melhores frutas que tem. Ela é de um sabor que é único. E o jaracatiá estava sendo destruído na medida em que se tirava os pastos, tirava-se a Mata Atlântica para os pastos no interior de São Paulo. E cada vez mais, o jaracatiá ele precisa ter um processamento, ele tem um leite, que você precisa tirar o leite para depois você comer o jaracatiá. E é uma fruta que, juro por vocês, se vocês experimentarem, vocês não vão parar de comer, porque é incrível. Só que esse cara, a infância dele era subir num pé de jaracatiá, era viver no jaracatiá. E ele foi percebendo que ele é de Água de São Pedro. Foi percebendo que a coisa estava sumindo,
E ele falou, não, eu vou resgatar. Hoje, a família toda vive do plantio, da coleta do jaracatiá, e ele fomenta, ele compra o jaracatiá de todos os fazendeiros e dá valor para isso. E eles vivem, eles têm um centro. Quando você fala da pitanga, você sabe que agora você me deu não, me deixou triste mesmo. Eu sei, eu fico triste sabendo disso. É isso. Imagina se a jabuticaba sumisse também. Exato, mas pode sumir, porque, assim, uma das melhores formas, quando a gente fala de biodiversidade, a gente fala, por exemplo, como que a gente pode, morando aqui na cidade, né, contribuir de uma certa forma para a manutenção, para a conservação do meio ambiente, para a conservação da Amazônia, para manter a floresta em pé. Gente, o jeito mais fácil, mais gostoso, mais delicioso é comendo biodiversidade, é se alimentando desses alimentos. Isso aí, Então, a gente não pode parar de comer pitanga, Exato. A gente não pode parar de comer jaracatiá, a gente não pode parar de comer essas coisas, porque é isso que faz com que esses alimentos se mantenham na nossa alimentação. Então, a gente precisa diversificar a nossa alimentação. Quanto mais diversa, melhor, não só para a nossa saúde, não só pela parte nutricional, porque, obviamente, isso é bem importante, mas pelo fato da gente manter a saúde do meio ambiente, né? Manter uma diversidade da flora, da fauna, enfim, ali conservada. Então, quando a gente pensa, poxa, como eu posso fazer para melhorar o meu impacto aqui no planeta? Coma de uma maneira mais diversa. Né? Eu acho que isso é muito importante. Para quem tem filho e pensa, eu fico assim, gente, se eu tiver netos e bisnetos e tal, será que eles vão saber o que é conseguir degustar uma pitanga? Não sei, porque se continuar do jeito que está, não, né? Então, é importante assim, que a gente entenda que a melhor forma da gente conservar a biodiversidade é consumindo. Comendo a biodiversidade. A mesma coisa com a Amazônia, né? Quando a gente fala desses alimentos, né? Castanha, o açaí, que você tem um papel, Jorge, para quem não sabe, depois vai procurar saber a história do Jorge com o açaí, que é incrível. Mas o açaí, a castanha, puxuri, cumaru, buriti, babaçu, pupunha, vários desses alimentos a gente fala, cara, eu não quero. As pessoas acham, né? Não, vem da Amazônia, eu não quero destruir a Amazônia. E ao contrário, assim, a farinha de babaçu, por exemplo, é um produto que eu uso bastante. Eu sei exatamente de onde vem, eu sei quem são as pessoas que estão coletando o babaçu, e eu sei da importância de eu consumir esse babaçu que vem do Xingu. Exato. Para manter aquelas pessoas naquele território, naquele lugar, fazendo o que elas adoram fazer, que é coletar o babaçu. E né? conservar o local. E conservar o local, porque se elas não estiverem ali, vem uma outra estrutura. Vem uma outra estrutura, para não dizer nomes, mas derruba tudo, planta soja, vira pasto, e aí a gente já sabe o resto da história. Sabe, então, Bela, como é que você faz tudo isso que você está falando? Eu fico fascinado, porque eu não sei onde se arruma tempo na vida. Tempo, eu acho que é um problema. Tempo, ela está aqui, mas ela não está aqui. Ela está em outro lugar, ela está em outro lugar, ela está exatamente uma coisa estranha. E ela resolveu, logo assim, na pandemia, né, fazer um restaurante. E não é que é um simples restaurante. Hoje o Camélia, o Dodô, é quase um templo de uma gastronomia inclusiva, voltada para a questão do vegetal. Não, é vegana, na verdade é vegana mesmo, não tem, ela tem todo um ativismo por trás, e é um lugar que fica cheio. É impressionante o que fica cheio o lugar. Como é que se dá conta disso? E como é que você consegue trazer essa biodiversidade para dentro do teu restaurante? Qual é a função do Camélia Dodô dentro da cabeça da Bela Gil? E dentro desse processo?
Bom, obrigada pelo elogio. Meu vizinho, Jorge, vizinho do Camélia Dodó. Bom, respondendo sua pergunta de uma maneira mais objetiva, tudo que eu faço na minha vida assim tem uma funcionalidade, digamos assim, sabe? Eu tenho uma razão. Eu sou capricorniana, sabe? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer acontecer, mas porque o meu objetivo de vida mesmo eu acredito que a gente pode transformar o mundo através da alimentação. Eu realmente acredito nisso. Você sabe que você tem uma pessoa aqui que está te assistindo, olha lá em cima, que ele fez isso desde a infância, desde há muitos anos. Pessoal, uma salva de palmas para Carlo Petrini, que está aqui, fundador do Slow Food. Amanhã vocês vão ter, não percam, 10 horas da manhã, vocês vão ter uma visão única de um dos maiores responsáveis pela alimentação como centralidade no planeta. Esse homem é um guardião da nossa biodiversidade, ele faz um trabalho tremendo sobre isso, e amanhã ele vai falar o que é a cozinha, como a cozinha deveria ser a partir de hoje, a partir desse momento que a gente está vivendo. Mas, voltando... O Carlo, para quem não sabe, assim, metade das coisas que eu penso, que eu falo, que eu faço, tem influência direta de todo o ensinamento que ele me deu, que ele deixou, que está aí, que, enfim, é uma pessoa realmente inspiradora. Obrigada, Carlo. Você é minha inspiração tremenda, assim, de verdade. Eu não seria, minha também, né? Não seria realmente metade do que eu faço, do que eu sei, do que eu sou, não seria se não fosse o Carlo. E então o restaurante, voltando para o Camélia. Gente, eu estou virada assim porque tá tudo bem. Eu não estou dando as costas para vocês. Tá bom, né? Não precisa é nada nem olhar pessoal, porque tá. Mas voltando para o restaurante, essa questão da biodiversidade é o que eu estava falando. Tudo que eu faço na minha vida tem uma razão de ser. E ter um restaurante que fosse simplesmente vender comida, qualquer comida, para fazer o restaurante como um negócio, vender comida para ganhar dinheiro ou algo do tipo, não seria para mim. Então, como eu estava dizendo, né, eu acho que a gente pode transformar o mundo através da alimentação, porque eu vejo a comida como essa ferramenta de transformação política, de transformação econômica, social, ambiental, nutricional. E eu quero dar às pessoas que vão ali a oportunidade de sentirem que elas estão fazendo a diferença com um prato de comida. Porque elas estão fazendo a diferença. Elas estão consumindo biodiversidade, elas estão pagando um preço justo, que vai ter um preço que vai remunerar justamente quem planta aquela comida. É uma comida sem veneno, o cardápio ele é 100% orgânico e agroecológico. Então, é uma comida que faz realmente diferença. É uma comida ativista. É uma comida ativista. O Camélia não poderia ser diferente. Mas então é isso. Mas assim, é boa. E é boa. Limpa e é justa. É isso aí. Porque tem que ser. O Camélia ele foi concebido sob esses 3 pilares, né? A comida boa, porque tem que ser gostosa. Então, como você traz a biodiversidade para o Camélia? Né? O meu cookie, um dos cookies mais vendidos lá é cookie de jatobá. Mas, gente, o jatobá tem que ficar gostoso. E ele fica gostoso e as pessoas adoram. Então, as pessoas comem o cookie de jatobá, comem a carne de jaca, comem o chai latte que eu faço, são com especiarias da Amazônia. Então, tem o puxuri, tem o cumaru, tem a pimenta baniwa. Então, assim, tudo ali tem uma razão de ser. E como eu estava dizendo, a comida, eu vejo ela como essa ferramenta de transformação
Então, o comer, né, se torna, já que viver é um ato político e a gente come pelo menos 3 vezes por dia, pelo menos é isso que as pessoas deveriam fazer, e a gente está trabalhando para que isso se torne uma realidade, né, para todo mundo. Então, comer é um ato político, cozinhar é um ato político. Só que é isso, só é um ato político para quem tem a oportunidade de escolher o que comer. Quem não tem a oportunidade, né, vive sob essa ditadura corporativista da indústria alimentícia. Da caloria barata. Exatamente. Então, que dita para ela o que ela vai comer, quanto que ela vai comer, quando que ela vai comer. Porque essa é a realidade do Brasil hoje. Então, eu acho que a gente tem que, então, batalhar para que o comer ser um ato político seja um ato para todos, né? Então, a gente precisa realmente da democratização da alimentação saudável para que todas as pessoas possam escolher. Possam ter acesso a isso. Possam ter acesso à escolha. Eu queria... A gente fala, todo mundo fala de termos que às vezes são muito levados para um lado institucional, mas são muito simples de entender, né? É muito importante a gente saber o que é soberania alimentar. Quem sabe aqui o que é soberania alimentar? Levanta a mão. Quer falar? Alá. Eu queria... Não, a Bela já falou o que é soberania alimentar, acabou de falar o que é. Né? Sim. Mas o que é a sua definição de soberania alimentar? Então, soberania alimentar, para mim, é o fato da gente poder escolher como plantar, né, ter o acesso à terra para a gente plantar e escolher o que a gente vai plantar, escolher o que a gente vai comer, quanto que a gente vai comer, quando que a gente vai comer. E isso não só como indivíduo, mas como nação, porque essa que é a questão. A gente precisa, como nação, atingir a soberania alimentar. Por isso que, para a gente conquistar isso, o primeiro passo é a democratização da terra, para a gente conseguir democratizar a alimentação, para que todas as pessoas tenham o direito de se alimentar e o direito de escolher quando, como e quanto comer. Eu queria acrescentar uma coisa que você também falou no início, na soberania, é você saber o que você está comendo. É você ter conhecimento da comida e das técnicas de produção daquela comida. Como que ou seja, no momento em que, e a Janaína falou isso aqui na palestra dela, mas é isso mesmo, no momento em que alguém tira o seu poder de cozinhar, o seu conhecimento da cozinha, ele está sacrificando a sua soberania alimentar, né? A gente tem que ter isso no currículo mesmo, tem que ter isso, as crianças têm que fazer isso, né? Exato. Isso não muda. Exato. E eu acho que... Mas essa que é a questão. Eu acho que a gente... É um pouco polêmico, mas a gente vive em sociedade. E eu acredito que nem todas as pessoas precisam e podem cozinhar. O importante é a pessoa ter acesso ao conhecimento. Exato. Eu poderia cozinhar, eu saberia cozinhar, mas eu não posso, eu não consigo, eu não quero. Mas eu sei quem está fazendo a minha comida. Exato. Então, eu acho que isso é fundamental também. Eu acho que, como sociedade, a gente precisa de políticas públicas e a gente precisa olhar mais para a economia do cuidado, para que esse papel da alimentação saia do colo somente da mulher, da mãe. Sim, não, que faz, né? Porque a gente tem que valorizar, por exemplo, o trabalho das merendeiras que fazem. Eu não faço a comida do meu filho quando ele está na escola, mas tem alguém cozinhando para ele lá. Exato. E isso deveria ser uma política pública, isso deveria ser um direito. E o PNAE é isso. Né? O PNAE é exatamente isso. É um programa que dá comida na escola para o seu filho, sua filha. E comida de verdade. E comida de verdade, comida boa. Enquanto você está trabalhando, então tem outra pessoa cozinhando para o seu filho. E eu acho que, então assim, cozinhas comunitárias, restaurantes populares, valorizar o trabalho das merendeiras, é fundamental
para além da valorização do trabalho, né, doméstico não remunerado, que tem vários outros trabalhos, outras tarefas, mas dentre as principais está o ato de cozinhar. É fundamental, isso tudo é fundamental, porque quando a gente pensa em segurança alimentar, soberania alimentar, não tem como a gente não pensar em acesso. É a coisa mais fundamental. A gente precisa, e eu sempre falo de 5 tipos de acesso que a gente precisa atingir, que a gente precisa conquistar para atingir a soberania e a segurança alimentar. O primeiro deles é o acesso ao conhecimento. A gente precisa saber o que a gente está comendo, né? A gente precisa, é muito importante. Então, esse é o primeiro tipo de acesso. O segundo é o acesso físico ou geográfico, né? A gente precisa ir ao alimento. A gente pode até saber o que a gente tem que comer, mas e se a gente não encontrar? Precisamos encontrar o alimento. Pessoas moram em desertos alimentares onde, né, precisam andar quilômetros de distância para achar uma fruta fresca, para achar um pé de alface, para achar uma comida saudável. Terceiro, o acesso financeiro, porque você pode saber o que comer, você pode encontrar o alimento, mas e se você não pode pagar por ele? Então, você precisa de dinheiro, a gente precisa de acesso financeiro para conseguir comer. Quarto, acesso tecnológico, acesso a ferramentas. Coisas que a gente aqui, acho que todo mundo aqui não se importa tanto, não que não se importa, a gente não pensa tanto sobre isso. Porque a gente já tem, né? Porque a gente tem isso muito dado na nossa vida. Eu digo fogão, tábua, faca, panela, e aí a gente vai para as coisas gás. O preço do botijão de gás durante a pandemia foi lá para R$120 um botijão de gás. As pessoas estavam, Bela, não tem condições de assar um bolo, porque não tenho como pagar o gás. Ficar 40 minutos o fogão ou o forno aceso, inviável. As pessoas voltaram durante a pandemia a cozinhar com carvão. Com lenha. Com lenha e carvão. É isso mesmo. Então, e acesso à água. Aí eu falei do programa 1 milhão de cisternas, que foi fundamental no governo anterior. Foi implantado esse programa muito maravilhoso, onde 800 mil cisternas foram implantadas ali no semiárido, e tem uma história que eu adoro contar, que ela é super emocionante, de uma senhora que, depois da cisterna, ela passou um café, né? Estava, acho que, recebendo um grupo, jornalistas, enfim, para saber como tinha mudado a vida dela. Passou um café, foi tomar o café e falou, mas o café, ele tem esse gosto? Ela nunca tinha tomado café feito com água boa. Era sempre aquela água meio salobra. Então, para ela, o café tinha um gosto até meio salgadinho, sabe? Era uma coisa muito diferente do café como a gente conhece, enfim, como a gente toma. Então, uma política pública dessa extensão, mas de um pensamento simples, mas de uma execução, uma materialização enorme, muda a vida de muita gente. Hoje ela pode plantar, porque ela tem água para plantar, ela tem água para cozinhar o feijão, ela tem água para passar o café e tomar um café do jeito que a gente conhece, né? Porque todo mundo tem direito de tomar um bom café. Então, esse é o quarto acesso. Eu estou chegando no último, para acabar, que é o acesso à ferramenta, acesso tecnológico. Então, é isso. Água, que para a gente abre a torneira, está ali, mas para outras pessoas não é assim. E o último que você falou, você comentou, que é o acesso ao tempo. Então, realmente não adianta ter conhecimento, ter dinheiro, ter a melhor feira ou a cesta orgânica chegando na sua casa, não adianta ter a melhor panela, o melhor fogão, o melhor forno, se a gente não tem tempo. Se não tem tempo. Para cozinhar. E aí a gente abre a discussão para
para outro lugar, quando a gente fala de tempo, e a gente fala de trabalho doméstico, e a gente fala de políticas públicas e distribuição desse cuidado, que é o cozinhar, não só pelas pessoas dentro de casa e pelos gêneros que estão dentro de casa, mas também pela sociedade inteira. Porque eu acho que esse é um trabalho que precisa ser redistribuído dentro de casa, principalmente. Então, tirar esse peso só pelo fato de você ser mulher, então é você que vai cuidar da comida. E redistribuir isso com políticas públicas e, portanto, com o coletivo, com a sociedade. Porque eu também acredito que não é todo mundo que né, tem que cozinhar. Sim, não, sem dúvida. Então, as pessoas poderiam ter a oportunidade de ir ao meu restaurante e comer uma boa comida. Exatamente. Essa que é a questão, porque tem pessoas lá também né, cozinhando, mas sendo bem remuneradas. Exatamente. Então, porque é um trabalho, a gente tem que pensar que, né, exatamente. O trabalho doméstico é um trabalho. Então, são esses acessos que a gente precisa, que, ao meu ver, né, são fundamentais, são os pilares para que a gente atinja uma né, soberania e uma segurança alimentar a nível, né, individual. Pessoal, eu queria agradecer muito você, Bela. Eu sei do teu tempo e tua dedicação. Queria deixar aqui uma mensagem para vocês todos. A Bela é mais do que uma ativista, ela formula políticas públicas também, tem nos ajudado muito São Paulo. Nós já fizemos juntos várias coisas, né? Algumas leis. Para melhor. Para melhor. E nós vamos continuar atuando dessa forma, com advocacy, né? Com essa incidência política para poder fazer com que as coisas mudem. Eu te agradeço demais, Bela, pelo seu tempo, pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço, Jorge. Jorge, gente, essa pessoa é muito maravilhosa. Uma salva de palmas para a Bela Gil. Para a gente e para vocês também. Um abraço.